Oi, gente! Então, hoje eu tô aqui vindo fazer esse hobby bem legal e aleatório pra vocês. Eu vou tentar fazer esse hobby contando as histórias que aconteceram na minha vida, porque eu acho que seria interessante. E aí, pra prender a atenção de vocês, eu tô jogando esse hobby, sei lá, acho que vai ser legal. Vamos começar pelo dia que eu mijei nas calças. Eu tinha ido passar um final de semana na casa da minha avó. Eu não lembro se era férias, mas devia ser alguma coisa assim do tipo. E aí eu tava com os meus primos. Tipo, imagine um rebanho de primo. E como é no sítio, né? Daí, já sabe, né? Aí tava toda a folia, bagaceira, do jeito que eu gosto. Daí, a gente tava brincando de esconde-esconde. E o pior é que tava... Não tava, tipo, só... Porque normalmente fica só, tipo, eu e os meus primos mais novos, né? Que normalmente são os que estão mais dispostos pra brincar, né? Mas no tempo, os meus primos mais velhos eram mais novos. Então, meio que eles tinham mais disponibilidade pra brincar. Daí, beleza. Daí era a vez dos meninos contar, eu acho, né? Eu não lembro. Só sei que eu, minha prima e uma amiga nossa, simplesmente a gente se escondeu junto, tipo, em uma árvore que tinha lá e tudo mais. E aí, gente, eu não sei como foi que me deu uma vontade extrema de ir no banheiro enquanto eu tava escondida. Então, tipo, eu não queria... Gente, eu queria ganhar, tá? Eu não queria, tipo, já chamar atenção. E aí, só que aí teve um momento que eu tava muito apertada. E sabe quando você tá tão apertada que você não consegue abrir a perna? Porque senão você sabe que já era. Então, era assim que eu tava. E daí aconteceu, eu literalmente mijei. Assim, não foi um mijo assim tão, né? Mas foi uma mijadinha, assim, que realmente eu estava molhada de calças. De calça não, de short molhado. E aí, como é que eu ia sair da árvore se todo mundo ia perceber que eu tava mijada? Todo mundo ia perceber. E os meus primos mais velhos eram todos homens. Então era uma coisa bem constrangedora. Só que a gente tem uma coisa chamada girlhood, né? Que é tipo... Eu não sei explicar essa palavra em português, mas é, por exemplo, uma relação muito forte com as meninas. Gente, eu não sei explicar isso para homens, tá? Não sei explicar girlhood para homens, mas quem é menina provavelmente vai entender. Eu chamei minha prima e a minha amiga. Aí eu falei, então, gente, aconteceu aqui um imprevisto que eu mijei aqui. Me ajudem a passar pelos garotos sem que eles vejam. E, tipo, era o meio da brincadeira isso ainda. Então era muito difícil. Mas eu consegui ir no banheiro, peguei lá uma roupa, né, pra me trocar do banheiro. Trocar não, né? Eu não sei, obviamente eu tomei banho, mas enfim, foi uma coisa bem rápida, só pra tirar o fedor de mijo, literalmente. E isso eu acho que eu tinha. Gente, eu não sei, eu acho que eu tinha 12 anos, 13. Então, era uma coisa realmente bem constrangedora. Eu vou contar a história do dia que eu briguei com um velho, com um idoso lá nos Estados Unidos. Oxi, eu tô me convidando. Ah, não, é sugestão do jogo. Eu tava lá nos Estados Unidos. Gente, eu vou contar a minha versão, só que não necessariamente vai ser a verdade, tá? Mas é o que eu me lembro dessa situação toda. Talvez a maioria das coisas que eu vou falar seja a coisa mais fake news do mundo, mas é da forma que eu lembro. A gente tava lá na fila, acho que de 2, 3 horas de duração, a fila do brinquedo do Avatar. Beleza. O que acontece é que tinha esse idoso rabugento que basicamente não deixou a gente furar a fila. Aí vocês falam, nossa, mas furar a fila é feio. É, mas só quando não tem gente que você conhece lá na frente, sabe? E nesse caso tinha. Ou seja, parte do grupo que eu tava, metade tava lá na frente, a metade tava atrás. Eu tava junto com o grupo que tava atrás. Daí a gente foi furando fila até a parte do grupo que tava lá na frente. E, gente, vocês podem até falar que eu não tenho razão nisso. Mas, gente, eu tenho sim, tá? Porque a gente tava passando e todo mundo tava deixando. Então significa que a gente não tava fazendo, tipo, a pior coisa do mundo.
porque todo mundo já fez isso. Gente, a minha skin como é fofinha. Daí a gente tava passando, aí esse moço me barrou. Lembrando que toda essa ocasião aconteceu em inglês. Então, tipo, eu tinha que falar pro moço. Gente, eu tava muito estressada, em um nível que vocês não estão entendendo. Gente, minha paciência foi ralo abaixo, né? Como sempre. E daí eu só lembro de eu xingando o moço. Não xingando. Mas eu falando pra esse idoso que a gente precisava passar, que a gente tinha o direito de passar. E ele, não, você não vai passar, você não pode passar porque furar fila é feio, que você tem que voltar tudo que vocês vieram. E você não pode fazer isso, você não tem a ousadia, sei que. Eu tenho essa ousadia, eu tenho esse direito. E, gente... Ai, que velho mais chato. Eu lembro que eu até dei a desculpa de, nossa, mas eu fui no banheiro e agora eu tô voltando, não sei o que. Mesmo que fosse mentira, ele devia ter acreditado e deixado a gente passar, ok? Tentando de verdade inventar alguma desculpa pra poder passar, porque eu tinha sim o direito. Olha! Aí a gente resolveu voltar, né? Porque eu não ia socar a cara, não ia fazer nada disso, né? Daí, o que acontece? Ali é o final. Ah, não, ali é o começo. Aí, a gente voltou. Só que aí chegou um ponto que a gente falou, tipo, gente, não dá pra voltar mais, né? A gente precisa ficar de onde a gente tá, porque senão a gente vai voltar até o que a gente... Até antes de onde a gente já tava. A gente esperou, né? E o povo, tipo, todo olhando, mas de boa. Depois de um tempo esperando na fila, a gente só vê 2 adolescentes. Tipo, um devia ter, tipo, minha idade e provavelmente ele tava, tipo, com a irmã mais nova dele. E estavam passando, furando fila, como a gente tava fazendo. Pouco tempo depois, volta eles. Aí eu falando inglês, né? Nossa, vocês dois voltaram por causa de um velho que mandou vocês voltarem? Aí eles, esse velho mesmo. Eu sou assim, aquele... E aí eu xingando ele pros 2 lá. Nossa, juro, gente, que ódio eu tive nesse dia, viu? Tem um ranço desse moço não, desse idoso velho. Idoso eu ainda estou sendo respeitosa, daquele velho ceboso. E, gente, ele ainda tava com aqueles outros idosos que não abriram um ar, só ficaram olhando. Gente, eu não lembro se minhas amigas fizeram, tipo, falaram alguma coisa pra mim, porque no momento eu tava tão estressada que eu só queria xingar aquele velho. Em inglês, então, tipo, imagina a minha raiva. Só que eu tive que descontar muito menos do que eu podia, porque eu tava falando em inglês, então eu tinha que ser racional, sabe? Nossa, outra história muito legal é a do dia que eu quase morri. Meus pais e eu e uns amigos fomos visitar esse outro amigo de Painho, né? Que Painho tem muitos amigos. E aí, a casa desse amigo, ele tinha... Não era a casa dele, mas ele tinha uma casa na praia, né? Que era de frente à praia. E quando eu tô falando de frente na praia, tipo, a pessoa abre a porta, não atravessava nenhuma rua. Era literalmente na praia. Eu achava aquilo genial. Só que a gente não foi cedinho. Foi tipo 12:00, 1h da tarde, não sei que horas era. Só sei que a maré era alta. Quando eu falo alta, é alta mesmo. Então, tipo, imagine a praia, aí você sobe um pouquinho como se fosse um morro. Nossa, eu pensava que esse vermelho matava. E aí, em cima desse morro era a casa. Só que não era um morro, era tipo uma subidinha. Eu devia ter uns 10, 9. E simplesmente minha mãe, obviamente... Gente, cores de baile. Ah, não, vai ser... Tá. E aí, basicamente, minha mãe, como uma boa mãe que ela é, falou, não vá pra praia. Não vá, porque é perigoso, porque a maré tá alta. E eu, tá bom. Aí eu fui brincar dentro da casa, porque dentro da casa a gente tem umas crianças, né? Aí a gente tava brincando, sabe, tipo aquelas panelinhas, e a pessoa bota areia dentro da panela, e aí inventa comidinha de terra, pronto. Era essa brincadeira. Uma das melhores do mundo, inclusive. Eu não lembro exatamente, mas em algum momento a gente resolveu ir pra praia pegar areia, né? Só que minha mãe foi junto, e junto com, tipo, outros adultos lá, pra cuidar do resto das crianças, né? Cada um cuida da sua criança. Eu tava longe da água, mas a maré foi tão forte que chegou onde eu tava e aí me arrastou.
Aí minha mãe, a super-heroína que ela é, ela foi correndo quando viu, né? Porque ela viu no mesmo instante. Cara, você não tá entendendo. Tem a imagem na minha cabeça. Deus sendo levada pela maré. E minha mãe vindo, correndo. E me puxando, tipo, pelo meu pulso. De uma forma que vocês não estão entendendo. E eu tentando me segurar na areia. Só que não resolvia, porque além da maré tava tão forte, né? Também tinha a questão de ser, tipo, uma descida ali, sabe? Então, tipo, a descida, a gravidade da Terra, do planeta Terra, não estava ajudando, entende? Então, eu iria morrer se não fosse minha mãe. Eu iria me afogar. E aí você fala, mas você não sabe nadar? Eu sei. Só que, gente, a maré estava muito forte. Então, muito obrigada, mãe, por me salvar. Literalmente, me salvar nesse dia. Porque senão eu tinha morrido, gente. Eu não estava mais aqui contando essa história. E, gente, eu acho que foi um dos maiores sustos da minha vida inteira. Porque depois disso eu fiquei chorando. E me deu um ódio dos pais do garoto que tava lá brincando comigo. Porque eles não fizeram um A. Tipo, beleza. Nossa, eu morria. Beleza que eles não têm responsabilidade sobre mim. Mas, gente, nem pra eles se preocupar comigo, eles serviram. Gente, eu fiquei muito chateada. E eu sei quem eles são hoje, tá? Eu lembro quem era a outra criança que tava brincando comigo. Eu sei quem você é, entende? E hoje em dia eu vejo eles, a família, né? Com muito ódio no coração. Porque eles não reagiram tipo tipo, nossa, você tá bem? Nossa. Não sei, gente, eles não abriram um A. Nossa, eu tenho muito ódio disso. Sério, eu tenho um ódio da miséria. Tipo, eles não fizeram nada, mas ao mesmo tempo eles fizeram tudo pra mim, sabe? Eu tô amando esse hobby que é todo facilzinho, aí eu me sinto a pró, né? A próxima história, eu acho que eu só contei pra, tipo, meus primos. Porque são pessoas que eu confio. Foi do dia que um cara me pediu em namoro. É isso a história, acabou. Eu acho que eu devia ter uns 7 anos. Essa pessoa, eu não tenho certeza de quem ela é hoje em dia, mas eu tenho minhas suspeitas. Porque essa pessoa é meu primo de 2º grau, eu acho. Eu troquei de mapa porque o outro acabou e isso daqui tem roupinha. Aí eu só lembro da gente jogando. Gente, eu não sei se vocês já jogaram um jogo chamado Alex Gordon. Que era um jogo de computador que era tipo Mario, mas era a versão de um raposo. Inclusive, um dos meus jogos de PC, mas, nossa, marcou muito minha infância. E esse menino, né, sei que ele me chama, assim, aí falou, vem cá. Daí eu, oi. Daí ele se ajoelhou, o bichinho, gente. Daí ele quer namorar comigo. Daí eu, a gente nem conversa. Não, tipo, eu não falei assim, mas eu pensei, né? Nos poucos segundos. A gente não conversa, eu não tenho nenhuma intimidade com você. Eu não vejo você de nenhuma forma romântica. E você ainda, por cima, não é legal. Assim, você não é chato, mas você também não é legal. Você não, sabe? E aí eu falei, tipo, de uma forma muito seca. Tipo, não. E aí ele falou, tá, ok, tudo bem. Eu não só lembro se ele falou literalmente com essa tranquilidade. Mas é isso, gente. E daí foi muito bizarro, porque foi, tipo, minha única experiência de alguém me pedir de namoro. E eu falei não. E é muito legal essa história, porque eu falei não. Gente, um rebanho de labubu. E eu vi que tem um Não Choras ali. A próxima história, eu não vou dar o título, porque eu acho que meio que estraga essa questão de spoiler. Só vou contar e vocês vão descobrir sobre o que é. Eu gostava desse garoto. E metade da sala sabia de quem eu gostava. Não era metade da sala, mas tipo, a sala sempre foi grande do tempo, né? E aí eu tinha muitas amizades. Tipo, 6 amizades lá, garotas, né, todas. E aí eu gosto, todo mundo contava, tipo, nossa, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. E aí eu fui e falei, né? De quem eu gostava. Eu sempre fui muito fechada, eu diria, nessa questão de, tipo, de gostar de alguém romanticamente, essas coisas, enfim, ter crushzinho. E eu sempre tive muito vergonha, sabe? E até hoje eu ainda tenho. E, tipo, pra muitas pessoas isso pode parecer, tipo, nossa, besteira. Mas, gente, não é besteira. Eu ainda fico envergonhada, como se eu tivesse, tipo, sei lá, 7, 5 anos, sabe? Não sei se vocês ficam assim também.
Tipo, comenta aqui embaixo se vocês também se sentem assim. Porque eu me sinto muito assim, eu me sinto muito fechada de falar sobre quem eu gosto romanticamente. Eu fico toda envergonhada e toda vez eu acabo, tipo, abrindo um sorriso deste tamanho. Ou mesmo sendo, tipo, de um crush de, sei lá, mais de 10 anos atrás. Era aniversário dessa pessoa que eu gostava. E aí chegou o Com Quem Será. Gente, pra quê? Aí começaram, com quem será? Meu coração gelou. Porque eu sabia que na sala inteira eu não sabia. Mas eu sabia que as pessoas que eram minhas amigas sabiam, né? Só que, tipo, beleza, elas eram minhas amigas e eu confiava nelas. Mas, gente, vai que, né? Quando falou, vai depender se a... Aí, gente, minha alma já tinha ido embora. Eu não estava lá mais presente, só estava meu corpo. Quando falou o nome de outra garota, eu me senti tão aliviada. E graças a Deus tinha essa outra garota que basicamente a sala inteira chipava. Eu ainda fiquei com muito medo de alguém vazar meu nome e, tipo, pelo menos uma pessoa falar e, tipo, alguém saber ou ele saber. Nossa, gente, nossa. Juro. Até eu já fico com vergonha de falar sobre isso. Aí eu aqui gravando, vocês não estão vendo a minha cara, né? Mas eu tô com um sorriso desse tamanho. Porque eu fico toda envergonhada. E eu lembro desse dia, tipo, muito detalhadamente. E meu coração, nossa, gelou demais. Eu vou contar sobre as minhas 2 experiências de festa surpresa que fizeram pra mim. Mas eu vou falar o que foi que aconteceu. A primeira vez foi, acho que eu tinha uns 4, 5 anos. E aí resolveram fazer festa de aniversário pra mim. Aí eu passei o dia inteiro na casa do meu primo. Quando foi de noite, todo mundo se juntou na minha casa. Foi muito engraçado. Tipo assim, lembrando, né? Porque, tipo, eu abri a porta... Todo mundo tava lá gritando surpresa. Adivinha a reação que eu tive? Pensou? Exatamente. Eu chorei. Eu não tava assustada. Eu tava surpresa. Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas de certa forma eu fiquei chateada porque eu não sabia da minha festa surpresa. E, tipo, ao mesmo tempo que eu sempre gostei de festas surpresas, gente, eu não queria ter uma festa surpresa, mas eu sempre queria ter, entende? Então foi tipo, metade decepção, metade sonho sendo realizado. Não sei explicar, não sei se eu fiquei emocionada com aquilo, não sei. Gente, eu não sabia quais eram meus sentimentos, eu só sei que eu tava na mais grande confusão. E aí, a outra experiência que eu tive com festa surpresa foi no meu aniversário de 15 anos. Minha mãe, assim... ela sabe disfarçar muito bem. Porque simplesmente ela foi pro quintal da minha casa, ficou lá isolada, mexendo no celular. Justo no mesmo dia do meu aniversário. E aí eu fiquei tipo... E detalhe, isso daí eu tinha acabado de completar 15, né? Então, tipo... Aí eu falei... Mãe, bora marcar pra sair pra algum canto. Ela disse não. E daí eu fiquei tipo... Mãe, no meu aniversário, que você sabe o quanto isso é importante pra mim... E, de certa forma, também é pra senhora. Você resolve ficar isolada. Aí eu fiquei perturbando ela, porque uma coisa que eu sei fazer muito bem é perturbar pessoas. Então, eu tava perturbando ela, não sei o que, sei o que. Daí, ela falou, gente, não aguento mais. Basicamente, eu planejando uma festa surpresa pra você. E aí, você descobriu, porque não tem como esconder, né? O que é que eu vou falar? E aí, eu fiquei tipo... Sério? Eu não sei se isso foi legal ou ruim, porque meio que a culpa foi dela, mas meio que a culpa foi minha, mas foi muito mais legal dessa forma, porque eu pude planejar o tema da minha festa e eu pude planejar tudo. E eu gosto de planejar meu aniversário, então deu tudo certo. Gente, eu vou entrar no Não Choras? Mentira que esse Não Choras já é o final. Ah, não. Não gostei. Eu descobri minha festa e aí... Mr. Beast! Cadê? Ah, não. Cadê o de Mr. Beast? Ah, será que eu fico pequenininha? Ah! Não fiquei, não. Que isso? Ah, é pra meter pros outros fora. E isso daqui é arma laser. Eita, quase comprei. Eu comprei não, né? Ah, tá. Já pensei, já. E daí, gente, o que acontece é que eu descobri minha festa de aniversário. Aí eu planejei lá todo o tema do Now Night, né? Graças a Deus.
E, gente, aquela roupa ridícula. Não sei como eu deixei minha mãe me convencer a vestir aquilo, mas foi um aniversário muito bom, que eu compartilhei com pessoas muito legais, que eu amo. E, gente, acho que é isso o vídeo. Já tá bom, né? Um beijo, um cheiro e tchau!